Se você está querendo empreender, montar o seu próprio escritório, assista esse vídeo. Fala galera, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências com a terceira versão do meu escritório, que na minha opinião foi a mais importante de todas. Se você não viu os outros dois vídeos em que eu compartilhei as experiências montando minha primeira versão do escritório e a segunda versão do escritório, vou colocar um cardzinho aqui em cima, volta lá, assiste, porque aí você consegue entender como foi que eu cheguei nessa versão. Ela é bem diferente do que a gente está acostumado, eu sei que tem muita gente aí que não vai gostar, tá? Mas com certeza foi a mais importante da minha vida. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir um favor. Criar o conteúdo para esse canal é algo que demanda muita energia. Nós temos diversas pessoas envolvidas na criação desse conteúdo. Então, se por um acaso você ainda não for inscrito no canal, aproveita, já clica nesse botão, se inscreve. Isso daqui é muito importante para a gente. E se por um acaso você já for inscrito, já larga o seu joinha aqui embaixo, que é para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante. E assim a nossa mensagem pode ajudar muito mais gente. Então vamos lá, deixa eu fazer um resuminho rápido. Então a primeira versão da 3DM foi em Bragança Paulista, aí depois a segunda versão foi lá em São Paulo, que eu tinha uma sala na Vila Madalena, uma sala dedicada só para 3DM e tal. Entrou a crise de 2008, os clientes sumiram e aí eu tive que entregar aquela sala e voltei a trabalhar em casa. E naquele momento, gente, não era o que eu queria. Tá? Não era o que eu queria. Voltar a trabalhar em casa, para mim, eu estava sentindo como sendo um passo para trás. No entanto, ter tomado aquela decisão foi muito importante, tá? Porque a crise entrou, a construção civil paralisou e os clientes sumiram. Ao invés de eu ficar segurando aquela sala com toda aquela montanha de despesa, rapidamente eu já entreguei ela, não fiquei enrolando muito para entregar ela, tá? Então se você tá querendo empreender, primeira dica, não se apega, não se apega. O bom de sala alugada é isso, começou a embaçar, os clientes começaram a ir embora, o faturamento começou a diminuir, entrega, cara, entrega, sabe? E aí eu continuei com alguns clientes continuaram pedindo trabalho, surgiram alguns novos clientes, poucos, mas surgiram, e aquilo já era o suficiente para pagar as contas, né? Porque imagine você, que naquele apartamento que eu morava, as despesas continuaram iguais, então eu já pagava a conta de energia, eu já pagava a internet, já pagava o condomínio, então todas aquelas despesas eu já iria pagar, né? Ter ido para casa não alterou em nada as minhas despesas, deve ter aumentado um pouquinho só minha conta de energia, né? E só, não mais do que isso, tá? Então a minha margem de lucro aumentou absurdo em cima daqueles trabalhos que entravam. Tá? Então todo o trabalho que entrava era praticamente só lucro, né? Não vou considerar aqui o meu tempo, né? Sem considerar o meu tempo, era praticamente só lucro aquilo lá. E aí eu me lembro dos meus amigos vindo me dar tapinha nas costas, me dar os pêsames, não, Moita, não fica assim não, daqui a pouco as coisas melhoram e aí você abre uma sala nova e tal. Cara, vocês não estão entendendo, Foi muito bom ter voltado a trabalhar em casa, foi muito saudável. Então, se eu não tivesse voltado a trabalhar em casa, a 3DM teria fechado. Ter tomado a decisão de fazer um downgrade e voltar humildemente a trabalhar em casa foi algo crucial naquele momento para a empresa continuar vivendo. E aí que minha conta bancária sentiu, né? Então eu comecei a voltar a poupar dinheiro, comecei a voltar a ter lucro. E naquele momento, galera, vocês não fazem ideia de como é a sensação de alívio. E aquilo eu nunca vou esquecer, cara. Sensação de ver o dinheiro entrando de novo e ver que eu não estava no prejuízo. Caramba, aquilo é maravilhoso. Então aqueles meus amigos que vinham me dar os pêsames, eles não entendiam como aquilo havia sido bom e saudável para mim. Mas calma que esse vídeo ainda não acabou, a melhor parte ainda está por vir. Bom, então eu voltei a trabalhar em casa, infelizmente eu tive que dispensar os meus estagiários, aquela ajuda era muito bem-vinda, mas não tinha como colocar gente para trabalhar lá no apartamento comigo. Para mim, naquele momento, era inviável colocar alguém lá no apartamento, né? Então eu estava trabalhando sozinho no meu apartamento lá em São Paulo. E aí, eu sei que aos poucos os clientes começaram a voltar. E eu tentei entender o que estava acontecendo e tal.
e percebi que alguns clientes me encontravam pela internet. Meu site tinha alguns acessos, pouquinho, tá, gente? Pouquinho, tinha alguns acessos, e eu falei, opa, eu deveria focar mais nisso, né? E agora, gente, só abrindo um grande parênteses aqui, só para vocês entenderem o contexto. Eu tô falando aqui de 2008, 2009, galera, naquela época, rede social era uma brincadeira, a gente só tinha Facebook e Orkut. Tinha umas outras, tipo MySpace, que eu acho que não dá nem para considerar aquilo como sendo rede social, né? Rede social mesmo era Orkut e Facebook, ninguém levava aquilo muito a sério. O termo marketing digital não existia. Não existia o termo marketing digital, tá? Mas eu percebi que existia um movimento ali de clientes me encontrando através do meu site. Falei, pô, essa parada deve estar rolando através do Google. O Google já funcionava muito bem naquela época. E aí eu botei na cabeça, preciso aparecer na primeira página do Google. E foi ali, naquele momento, que eu comecei a dar os meus primeiros passos no marketing digital, tá? Eu fiz um curso de SEO, Search Engine Optimization. Isso em 2009, galera, tá? Que era para você configurar o seu site para ele aparecer no Google. E eu fiz aquele curso certinho. Esse daqui é um lado meu que vocês, não sei se vocês conhecem, mas eu sou CDF, tá? Quando eu pego um assunto para estudar, eu estudo, vou até o fim, mergulho de cabeça, vou fundo no negócio. E eu fiz aquele curso, modéstia à parte, muito bem feito, tá? Fui a fundo naquele negócio e implementei. Me lembro até hoje, eu já estava namorando com a Natália. E aí ela falou que ela queria passar o final de semana com os pais dela aqui em Rio Preto. E eu falei, vai, eu vou ficar aqui em São Paulo que eu vou fazer um negócio. E aí, cara, que eu fiz o meu site numa linguagem, nem sei se usa hoje em dia, Joomla. E aí eu fiz o meu site em Joomla, eu mesmo. Até aquele momento eu terceirizava, né? Eram outras pessoas que criavam o meu site. Aí naquele momento eu mesmo peguei e criei o meu site em Joomla, já colocando em prática aquilo que eu havia aprendido no curso de SEO. E funcionou. A galera começou a me encontrar. Gente, isso daqui é um passo enorme na história da 3DM, tá? Um passo enorme. Nós estávamos presentes na internet. E aí, cara, que a Natália naquela época começou a estudar blog, ela viu um filme que ela amou, não me lembro o nome do filme, era de uma mulher que ela tinha um blog, ela fazia um bolo por dia. E aí ela fazia um post por dia no blog dela. Natália pirou, começou o blog dela. O blog dela começou a dar certo também. Falei, vou criar um blog também. E aí o negócio começou a estourar, assim. Começou a estourar. Pô, galera, muito massa contar isso daqui pra vocês. Porque eu tenho tudo isso dentro da minha cabeça, mas na hora que a gente verbaliza, assim, que a gente vê, porra, que massa, né? Bom, aí eu sei que o volume de trabalho começou a aumentar e eu voltei a precisar de ajuda. Não conseguia dar conta sozinho de todos aqueles trabalhos. E aí que eu comecei a terceirizar também pela internet. Já que eu estava no apartamento, não tinha como contratar alguém para ir trabalhar lá em casa, né? Vamos pela internet, né? Eu já comentei isso no vídeo passado, mas eu gostava muito daqueles fóruns, né? Tinham vários fóruns e tal, tinham vários colegas ali naqueles fóruns, e aí eu terceirizava a modelagem da cena. E aí eu me lembro, puta, eu não vou lembrar o nome de ninguém, eu só me lembro o nome do Sérgio Beneducci. O Sérgio Beneducci me ajudou demais. Se por um acaso esse vídeo aqui cair nele, Sérgio, saiba que eu sou muito grato por toda a ajuda que você me deu. Cara, a gente pegou cada trampo lazarento e o Sérgio tava lá me ajudando naqueles trampos lazarentos, assim. Então foi um cara muito parceiro naquele momento. Mas enfim, tinham vários modeladores me ajudando, tá? Tinham vários modeladores me ajudando. E o negócio começou a dar certo. Eu falei, pô, tá ficando bom isso daqui, né? Inclusive, essa relação de você terceirizar, o terceirizado, é muito mais eficiente do que você ter um funcionário contratado, né? O salário do funcionário contratado, ele tá garantido no final do mês. E o terceirizado não, ele precisa entregar aquele trabalho. Então acaba sendo uma relação muito mais eficiente. E se você for botar na ponta do lápis, cara, se bobear sai até mais barato, né? Porque para o terceirizado você não precisa pagar aquela porrada de imposto que você precisa para um colaborador contratado, né? E aí, naquele momento que eu pensei, pô, se tá dando certo,
vamos procurar em outros lugares aonde a mão de obra é mais barata. Porque naquele momento, essa galera que modelava, eles ficavam com 50%. Era mais ou menos isso a conta que eu fazia naquele momento. Era meio a meio, tá? A galera da modelagem ficava com metade da verba ali disponível, que era o valor que o cliente ia pagar, né? Quem modelava ficava com metade e eu ficava com a outra metade. Era mais ou menos isso, né? E aí eu sei que o espírito empreendedor começou a falar mais alto naquele momento, né? E falou, pô, vamos baratear isso daí, né, meu? Vamos cortar gastos, né? E naquele momento o nosso câmbio tava muito bom. Então valia a pena terceirizar esses trabalhos para Portugal. Verdade. E os artistas portugueses são muito bons, os caras são muito bons. E aí eu comecei a terceirizar essa modelagem para Portugal. E a gente não tinha a barreira da língua. Tudo acontecendo por escrito pela internet. Galera, boa parte desses profissionais no qual eu terceirizei, eu nunca conversei, cara. Nunca conversei. E olha, foi legal, viu? Eu sei que teve um trabalho que foi a Igreja Matriz de São Luís do Paraitinga. Fomos nós aqui da 3DM que desenvolvemos a maquete daquele trabalho, né? Ela caiu com aquela inundação de 2009 e aí contrataram um escritório, a Formarte, e aí eles terceirizaram a maquete pra gente, né? E aí eu peguei um modelador lá em Portugal que já tinha feito trabalhos de igreja. O cara mandava bem nos ornamentos da igreja e tal, e ele me ajudou a modelar a parte externa da igreja de São Luís do Paraitinga. Pô, deu super certo. Deu super certo, foi maravilhoso, assim, foi uma experiência muito boa, assim, muito boa. E aí começou a dar certo e tal, mas eu sei que esse cara, o nome dele era André alguma coisa, esqueci o nome dele. Aí acabou sumindo do mapa, não consegui mais terceirizar pra ele. Eu falei, eu falo inglês, cara, falo inglês. Então vou terceirizar essa parada pra China ou pra Índia, né? Porque na Índia a galera fala inglês também, né? E tal, fiquei naquela. E aí eu fui dar uma pesquisada e rapidamente eu já encontrei escritórios de maquete eletrônica na China. Entrei em contato e, foi rápido o negócio, assim. Os caras já estavam modelando pra mim, assim. E olha, aquilo foi um grande salto. Aquilo foi um grande salto, porque aquela galera na China, eles acabavam ficando com 25% do orçamento que eu tinha para o trabalho, eles acabavam ficando com 25% daquilo lá. E os caras eram eficientes pra caramba, cara, pra caramba. Foi nesse momento que começou a acontecer aquela história de eu fechar com o cliente, eu ainda fazia reunião presencial, tá? Infelizmente, naquela época eu ainda fazia reunião presencial. Fazia reunião com o cliente na parte da tarde, chegava em casa 7 horas da noite, traduzia o projeto, mandava para a China e os caras já começavam a modelar. No dia seguinte de manhã já tinha coisa para mostrar para o cliente. Galera, os clientes piravam com aquilo. Como assim? Eu acabei de fazer reunião com o cara, já tinha uma entrega na ponta da agulha ali, meu. Eu sei que aquilo lá foi bom demais. Aí o boca a boca começou a rolar nervoso, assim. Começou a ter muito trabalho, a galera começou a gostar muito daquilo lá. E, o custo que eu tinha, vocês não estão entendendo. Foi lá embaixo. Eu comecei a ganhar dinheiro, galera. Graças a Deus. Eu comecei a ter um bom lucro naquele momento. Pô, dava pulo dessa altura de alegria, cara. Vocês não fazem ideia. Então, eu tava trabalhando na maior humildade do mundo, no meu apartamentinho lá, o apartamento da minha família, que lá não era nem meu aquele apartamento, tá? Só pra vocês entenderem que aquele apartamento era da minha mãe. Eu morava sozinho lá, ela mora em Brasília, né? Então eu não gastava com aluguel no apartamento. Tinha lá as despesas do apartamento que eu arcava com tudo. Cara, então tudo que entrava, assim, 25% ficava pros chineses e o restante ficava comigo. Que delícia que foi aquilo, cara. Então, é um negócio que eu sempre falo. Quem me acompanha já ouviu essa história aqui. Cara, não vem tirar onda comigo com carrão. Não vem tirar onda comigo com viagens maravilhosas. Não vem. Tem uma coisa só que me impressiona. É dinheiro na conta corrente. Isso me impressiona. Carrão não me impressiona. Casona não me impressiona, tá? O importante é dinheiro na conta corrente. Tem dinheiro na conta corrente? Aí você mandou bem, cara. Então, naquele momento, virou a chavezinha. Eu estava
E andando para essa história de ter um escritório pomposo com uma porrada de colaboradores para impressionar sei lá quem que você poderia impressionar com isso, porque isso não impressiona e isso realmente não importa. E ó, quer assistir esse vídeo até aqui, então vai ter que ouvir essa. Galera, desencana de querer provar alguma coisa para alguém. Tá? Eu sei que todo mundo tem ali um juiz, é tipo um juiz que fica julgando tudo, fica, olha, muito bem feito, hein? Parabéns, né? Ganhando seus cookies aí e tal. Esquece isso, pense em você, cara, pense em você. O importante é você ter lucro, cara, é isso que importa. Na hora que você vai empreender, o importante é você ter lucro. Desencana de tentar impressionar outras pessoas com um escritório super bonito, com vários colaboradores. Desencana dessa história. Não acabou. A melhor parte ainda está por vir. Bom, então eu sei que a terceira versão da 3DM foi a mais humilde de todas. Era eu trabalhando no apartamento sozinho, com uma galera me ajudando, só que era todo mundo remoto, todo mundo terceirizado. Gente, eu tô falando aqui de 2009, 2010. Vocês têm noção que, cara, já era todo mundo remoto, já estava trabalhando remoto naquele momento. A única coisa é que eu ainda fazia reunião presencial. E aí eu sei que a Natália se mudou lá pro apartamento, né? Ela trabalhava numa construtora, do outro lado, morava do outro lado da cidade, a gente se amando muito naquela época, a gente tava muito apaixonado e tal. Eu sei que, enfim, se muda aqui pro apartamento. E aí ela foi morar lá no apartamento e aquilo foi maravilhoso, né? Porque agora eu tinha companhia, né? Não ficava mais tão sozinho no apartamento. Esse aqui foi um lado muito ruim dessa história, é a solidão. Então você tem que trabalhar isso, né? Pra não ser uma pessoa muito solitária. Mas tava uma delícia, né? E aí eu e a Nath trabalhando. Foi naquela época que a gente pegou a batata. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui. Aí a batata aí. E ela fica assim, cara. Ela trabalha ali ela. Foi naquela época que a batata começou a trabalhar comigo. Olha lá, tadinha dela. Ela passa o dia inteiro aqui no escritório, gente. Olha lá, nesse cantinho do tapete aí. Passa o dia inteiro aí, desde aquela época. Então, tadinha, ela já tá com idade, é uma senhora, né? Eu sei que a família da Natália é daqui de São José do Rio Preto, é aqui do interior. E eu sei que as coisas estavam indo bem e não sei o que, só que aquele apartamento não era nosso, era da minha família, era da minha mãe aquele apartamento. E a gente queria começar a nossa própria vida, né? E vamos alugar um apartamento só pra gente. E a gente começou a pesquisar, e aí quem é de São Paulo sabe, o custo de vida lá em São Paulo é muito alto. Gente, vocês não estão entendendo como as coisas lá são caras, né? E na hora que você vai querer alugar um imóvel, então é uma tristeza. Eu sei que nós estávamos atrás de imóveis até R$ 2.700, o valor do aluguel, em 2010, 2011. Isso já era 2011. Aí eu sei que a Nath falou, vamos dar uma olhada lá em Rio Preto? Eu falei, pô, cara, essa é uma boa ideia. Naquele momento eu estava muito impactado com um livro que eu li, chama-se Trabalhe 4 horas por semana e seja rico. Nas novas versões, eles tiraram o Seja Rico. Hoje o nome desse livro é somente Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Se você não leu esse livro, desliga esse vídeo agora, vai comprar esse livro, porque esse livro é muito inspirador. É fabuloso, com certeza entra aqui nos top 5 dos melhores livros que eu li na minha vida. E esse cara, ele fez uma manobra na vida dele, que foi o seguinte, o Timothy Ferriss, ele morava nos Estados Unidos, não me lembro em qual cidade, tinha uma empresa lá, ganhava dinheiro nos Estados Unidos, mas ele gostava muito de tango. E ele falou, já sei, vou me mudar para a Argentina, vou me mudar para Buenos Aires, porque lá o custo de vida é 1/10 do que eu tenho aqui nos Estados Unidos, e eu vou poder dançar tango todos os dias. E o cara foi. Ele implementou. E, ele ficou rico do dia para a noite. No momento em que ele saiu do aeroporto, ele estava rico, né? Porque ele ganhava dinheiro nos Estados Unidos e gastava em Buenos Aires. Pronto, a balança comercial ficou favorável para ele, não é mesmo? E aí eu estava muito impactado com essa ideia. Eu falei, pô, será que não vai acontecer a mesma coisa com a gente? E dito e feito. Só para vocês terem ideia, nós estávamos procurando imóveis de até R$ 2.700 lá em São Paulo. A gente foi para Rio Preto, encontramos apartamentos maravilhosos por R$ 900. Falei, já era, vamos nos mudar para Rio Preto. E a gente veio.
E, cara, aquilo foi uma decisão difícil também, né? Imagina migrar de cidade assim. E Rio Preto não é pertinho de São Paulo, não, tá, gente? Dá aí uns 450 quilômetros, tá? Mas a gente veio, cara. E, pô, aquilo foi muito bom, porque o custo de vida aqui em Rio Preto, gente, ele é metade do de São Paulo, se não for um pouco menos, tá? Mas vamos colocar metade. Então, entenda que essa manobra de ter saído de São Paulo e vindo para Rio Preto, a nossa renda dobrou do dia para a noite, já que o custo de vida aqui em Rio Preto é a metade do custo de vida lá de São Paulo. A gente pode dizer então que a nossa renda dobrou no momento em que nós nos mudamos aqui para São José do Rio Preto. Então, essa manobra foi uma manobra muito importante na minha vida. Muito importante na minha vida. Eu já estava trabalhando em casa, já estava trabalhando remoto, meus colaboradores eram todos terceirizados, e aí eu vim para São José do Rio Preto, que o custo de vida era metade do custo de vida que eu tinha lá em São Paulo. Quer dizer, eu estava num momento maravilhoso, mas eu ainda fazia reunião presencial. Ah, mano, vocês devem estar achando que eu tô de sacanagem, né, cara? Me mudei para quase 500 quilômetros de distância de São Paulo e continuava fazendo reunião presencial. Não preciso dizer que isso não deu certo, né? Eu sei que na primeira reunião que eu vim para São Paulo, que não fechei o trabalho, eu falei, o quê? Já era, não faço mais reunião. Então eu vim para São Paulo algumas vezes para fazer reunião com o cliente, algumas vezes e tal. E aí teve essa vez que eu vim para São Paulo para fazer reunião com um cliente em potencial. E eu sei que acabei não fechando o trabalho com o cara. Imagine o gasto que eu tive para ir lá fazer aquela reunião, né? Gasto de tempo, energia e dinheiro, né? 3 coisas muito importantes, né, cara? E não fechou o negócio. E aí naquele momento eu falei, já era, não faço mais reunião presencial. Quem quiser trabalhar comigo vai ter que fazer tudo online. E assim, eu não consigo colocar em palavras aqui nesse vídeo a grandiosidade dessa decisão. Foi muito foda ter tomado essa decisão. De todas, eu acho que essa foi a mais foda. Por quê? Os clientes estavam acostumados a fazer reunião comigo. Mas eu lembro que eu tinha uma cliente muito importante naquela época, era a minha cliente principal, a Juliana Sica. Sou muito grato à parceria que tive com a arquiteta Juliana Sica. E aí, a gente fazia tudo online. A gente fazia tudo por telefone, mas principalmente por e-mail. A gente conversava por e-mail tudo. Ela gostava e eu gostava. De vez em quando só que ela me ligava, mas assim, deve ter sido 3 ligações, eu acho que em todo o tempo, né? E aquilo me deu coragem para tomar essa decisão. Falei, cara, se a Juliana topa, mais gente vai topar. E aí eu bati o martelo. Já estava aqui em Rio Preto, né? Você entendeu isso? E eu falei, não faço mais reunião presencial. Claro que vários clientes sumiram, clientes importantes, tá? Então Piratininga era um cliente importante naquele momento, já era, perdi o Piratininga, ai, doeu, aquilo doeu pra caramba. Tinha um outro cliente, que era um cliente ruim, que só me enchia a paciência, perdi aquele cliente, que lá, ó, graças a Deus que ele lá foi embora também. E eu sei que essa galera abriu espaço para outros clientes, né? Para outros clientes que topavam trabalhar online. E aí eu sei que aquele momento estava sendo muito bom, custo de vida baixo, muito trabalho, todos os colaboradores terceirizados, né? Só que aí eu já comecei a arriscar melhorias, né? Então, tipo, eu percebi que eu gastava muito tempo na comunicação com os chineses, né? Gastando tempo traduzindo os projetos, conversando com eles e tal. Aquilo lá já estava começando a me encher um pouco a paciência. E o nosso câmbio já não era mais tão bom quanto era antes, então já começou a não valer tanto a pena. Falei, quer saber, vou tentar terceirizar de novo aqui no Brasil. E aí eu encontrei um cara aqui em São José do Rio Preto, olha só que legal, cara. E aí ele me ajudava na modelagem, eu sei que naquela época eu fechei uma parceria com o Burger King, e aí eu fazia as maquetes eletrônicas do Burger King, e esse cara me ajudava com esses trabalhos, assim, puta, foi legal pra caramba. Agora o que eu me arrependo dessa fase, né? Eu tenho feito isso em todos os episódios, né? O que eu me arrependo dessa fase? Bom, primeira coisa, me arrependo por ter demorado tanto a tomar a decisão de não fazer mais reuniões presenciais. Me arrependo disso, de verdade. E acho que só, gente. Mesmo a decisão de ter vindo para Rio Preto foi uma decisão sábia, aquela lá e tal. Então só me arrependo de ter demorado tanto a tomar a decisão de cortar as reuniões presenciais. Só isso, tá?
Mas assim, eu considero essa fase como sendo a fase mais importante da 3DM, tá? Porque foi o momento em que a gente pivotou. Nós deixamos de ser uma empresa tradicional e passamos a ser uma empresa 100% digital. Isso aconteceu, gente, em 2011, 2012, cara. Sim, naquela época eu era louco. As pessoas me consideravam louco, assim, que isso que você tá fazendo, cara? Eu lembro que nesse prédio, nesse apartamento que a gente alugou lá aqui em Rio Preto, lá no centro, a galera estranhava eu e a Natália trabalhando em casa. Eles estranhavam muito. Teve gente que pensou que a gente era irmão, sabe? Foi muito doido isso, cara. Pensava que era irmão e o nosso pai que bancava, né? Deve ter sido isso que eles pensavam, né? Eles não entendiam que a gente trabalhava em casa e tal. Então, era uma coisa muito diferente. Mas, poxa vida, a margem de lucro estava alta, os terceirizados amavam aquilo e os clientes eram quem mais gostava, porque a eficiência da empresa era muito maior do que a de qualquer concorrente. Então, assim, o número de clientes estava aumentando bastante, assim, bastante, graças a Deus, né? E aquela história de aparecer na primeira página do Google foi ganhando corpo, aquilo foi ficando cada vez mais importante. Então, foi naquele momento em que eu criei esse canal no YouTube, comecei a postar meus primeiros vídeos, foi mais ou menos naquela época, mas com certeza foi nessa fase da 3DM que eu criei esse canal no YouTube, a nossa presença no Facebook, a nossa presença no Instagram, tudo isso aconteceu naquela época. Foi naquela época que tudo isso aconteceu, né? Porque a internet, naquele momento, acabou se tornando, assim, o nosso alvo principal, né? O único e principal alvo, né? Então, com certeza, esse momento aqui foi muito importante. E aí eu sei que o número de clientes começou a crescer demais, o volume de trabalho começou a crescer demais. Isso começou a gerar alguns probleminhas com a família. Então, a ideia de trabalhar em casa, naquele momento ali, no final, começou a dar problema. E aí eu tive que sair de casa de novo. E aí começa a 3DM 4.0. Foi legal pra caramba. Não foi fácil, mas foi legal pra caramba. Beleza? Bom, gente, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Puxa vida, abri meu coração aqui pra vocês. E claro, gostaria de saber a opinião de vocês. Coloca aqui nos comentários, vou adorar conversar com vocês aqui.